Boa noite a todos. Que a paz esteja nessa casa. Eu me chamo Paulo Bonfim. Eu vou fazer uma segunda parte, a gente fala um pouquinho mais, enquanto vocês esperam o tratamento, tudo bem? Vamos continuar nesse tema? Afinal de contas, a ansiedade nunca sai da moda, né? Ainda mais ultimamente, não é isso? Ou estou falando bobagem? Ninguém aqui está ansioso, ninguém aqui tem streamlink com alguma coisa, ou como disse o Swami, ninguém aqui fica olhando o celular toda hora. Já chegou mensagem? Já chegou mensagem. Mas eu acabei de mandar faz 1 minuto, a pessoa não respondeu, né? Qual é o problema dessa ansiedade, né? Por que a ansiedade é um problema tão grande? Aqui, ele traz para a gente, o Emmanuel, né? Esse tema está aqui no livro Encontro Marcado, do Chico Xavier e do Emmanuel, tá? E o Emmanuel traz para a gente que a ansiedade é uma aflição vazia. Quando estamos desocupados, quando estamos sem coisas mais importantes para fazer ou para tentar, vocês já ouviram essa palavra, obcecamos, ficamos obcecados com algumas coisas. Nossa, mandei meu currículo faz meia hora, ninguém respondeu. Nossa, liguei para ele ontem, ele falou que quando chegasse em casa ia ligar, não ligou. Nossa, o cheque ia cair de ontem para hoje. Tudo bem que ainda é hoje, mas não caiu ainda. Estou lá, né? Essa aflição vazia tem a ver com o quê? Com a gente não se ocupar devidamente. A gente fica se ocupando indevidamente com aquilo que já saiu da nossa mão, com aquilo que está além das nossas capacidades. Tchau, boa noite. Boa assistência, tchau. Até logo, boa noite. Boa assistência. Está além da nossa capacidade, está além do nosso alcance. E se algo escapou ao meu controle, escapou do meu alcance, escapou daquilo que eu posso cuidar ou zelar, essa coisa está nas mãos de quem? De quem? Se não está comigo, está com quem? Oi? Com Deus? Então está tudo bem, certo? Está tudo bem, certo? Se está com Deus, está tudo bem, eu confio, né? Tem aquela frasezinha que bastante gente gosta de colar no carro, Deus é fiel, não é isso? E então eu sei que Ele vai fazer o que eu quero, não é isso? Vai me dar do jeito que eu quero, como eu quero, vai sair como eu estou planejando, como eu estou esperando. É assim que acontecem as coisas na nossa vida? Não. E é por isso que dá tanta ansiedade, né? Porque a gente sabe que pode dar tanta coisa errada, né? Nossa, fiz tão bonitinho, tão certinho, entreguei para o outro, vai, né? A mãe deixa o filho com o pai, fala, você tem que dar comida, você tem que dar banho, você tem que estar bom. Quando chega, a casa está de perna para o ar, Deus nos acuda. A gente começa um projeto, deixa um projeto bonitinho, passa um projeto para a próxima fase, as pessoas vão lá e arruinam o nosso projeto, né? A gente tem ou a gente fica pensando o que pode acontecer, o que pode acontecer, o que pode dar de errado, o que pode causar de problema, e se acontecer isso, e se eu deixar o carro lá e roubarem, e se meu marido sair à noite e ele arrumar uma outra pessoa, se minha mulher olhar para o lado e a gente fica criando problema. O Emmanuel, ele citou uma frase aqui que eu achei o máximo. Ele fala assim, que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Percebem? Quanto mais coisa ruim a gente pensa, quanto mais ideias ruins, ideias tristes, pensamentos... Boa noite, vamos com Deus, boa noite.
pensamentos sombrios que a gente fica ali alimentando dentro da gente, a gente acaba o quê? Atraindo essas coisas. É a lei da atração, é a lei da sintonia. A gente se sintoniza com pessoas, com espíritos que estão ali pensando, esperando uma oportunidade para perturbar a gente. A gente se sintoniza com pessoas que vão estar na mesma frequência, porque esses pensamentos eles são baixos, eles são tristes. Ah, Paulo, então quer dizer que eu não tenho que ter preocupação na vida, quer dizer que eu tenho que andar livre, leve e solto, fazer as coisas e deixar Deus dará? Não. Como o Swami disse, nós temos que fazer o melhor que podemos, e saber que as coisas, quando não estão nas nossas mãos, estão nas mãos de Deus. E se nós fizermos o nosso melhor e ainda assim as coisas não aconteceram como nós pensamos que elas deveriam acontecer, temos que nos conformar às vezes que elas aconteceram como elas deveriam acontecer. Que há coisas por trás que muitas vezes no momento, imediatamente nós não entendemos. Como é isso, Paulo? Como é isso que você está falando? Eu tenho que fazer, eu costumo falar para as pessoas, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Eu tenho que ser uma pessoa que me cuido, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar bem. Não tenho? Tchau, tchau. Tchau, até logo. Boa noite. Boa noite. Eu ia um médico, né? E teve um período que eu estava com um problema no fígado por conta de... Tchau, boa noite. Acreditem, por conta de estresse. E assim, para eliminar o problema, ele falou assim, olha, evita ao máximo álcool, gordura, remédio, não toma nada. Eu fiquei 6 meses e o problema não sarava. Eu estava numa situação de estresse muito grande por muito tempo. E eu conversando com ele, ele me contava alguns causos. E um caso que ele achava interessante, ele falou assim, olha, você está aí, sem beber nada, você não fuma, você não bebe, você não toma nenhum medicamento, você não toma nenhum nada, e você está com essa condição. Eu tenho um paciente que fuma todo dia, bebe muito todo dia, e não tem nada fisicamente. Não dá para saber. Eu fico pensando assim, realmente não dá para saber. Mas eu quero descobrir depois que, lá na frente, que o que eu fiz agora de mal, porque eu achava que agora não estava me causando mal, não vai me causar um mal no futuro? Eu quero dizer assim, nós temos que nos preocupar, mas não ficar só na preocupação de ficar ali, de aflição, de pensando, mas tomar atitudes para que as coisas boas aconteçam. Até logo. E confiar em Deus. Eu quero ter, quando eu estiver com mais idade, boa noite. Eu quero estar mais saudável, eu quero estar melhor, boa noite. Então eu tenho que me cuidar. Na próxima encarnação eu quero estar bem, então eu tenho que cuidar do meu corpo quando eu sou novo, quando eu sou bem novinho, quando eu sou adulto, quando eu estiver velho. Eu tenho que cuidar do meu intelecto, eu tenho que estudar. Não é porque, saí da escola eu não preciso mais estudar. A gente só tem a ganhar quando a gente estuda. A gente só tem a ganhar quando lê um livro, quando busca conhecimento, quando busca novas ideias. Porque a gente precisa de novas ideias para resolver as coisas que a gente não consegue. O senhor me falou aqui que a gente está em algumas sinucas de bico, a gente não tem um monte de coisas que a gente não sabe resolver na vida. Não sei como eu lido com meu marido, não sei como eu lido com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. Até logo. Não sei como eu vivo essa situação com meus pais. Até logo. Não sei como eu trato com meu chefe, não sei porque eu não paro emprego, não sei porque eu venho trabalhar no centro e não me sinto bem no centro. Alternativa. A gente tem que buscar alternativa.
Fazer sempre a mesma coisa vai dar sempre o mesmo resultado. Agir do mesmo jeito vai levar a gente para o mesmo lugar que vem levando há tanto tempo. Se a gente fica aqui, com a aflição vazia, perguntando por que Deus, ao invés de olhar de verdade, assumir de verdade a nossa responsabilidade, não culpa, a culpa é minha, não culpa, responsabilidade, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos. Assumir essa responsabilidade é perceber que nós não merecemos castigo, mas merecemos chance de mudar aquilo que estamos fazendo e pensando há muito tempo. Boa noite. Quando nós assumimos a responsabilidade, nós percebemos que nós temos a chance. Tchau, boa noite, boa noite. Nós temos uma chance maravilhosa de se enxergar de outro jeito, de olhar para a nossa vida de outro jeito, de tratar de outro jeito. Emmanuel começa essa lição falando que nós sempre falamos muito, temos que tratar as pessoas com paciência, mas isso é impossível se nós não nos tratamos com paciência. Se eu não tenho paciência para comigo, eu não vou tratar o outro de uma forma amorosa se eu não me amo. Eu não vou cuidar do outro direito se eu não me cuido. Começa com a gente, começa com cada um de nós a transformação. A minha filha, às vezes ela pergunta, a gente vê algum filme, tem alguma pessoa má no filme, E ela fala assim, pai, por que ele é tão mau? A resposta que eu tento dar para uma criança, porque existe uma pessoa má, eu acho que é uma resposta infantil, Como todas as boas respostas têm que ser. Ele é mau, filha, porque ela não é feliz. Boa noite. A pessoa que não está resolvida, não está feliz. A pessoa que está ali incomodando o outro, ela não está feliz. A pessoa que não tem paciência com ninguém, ela não está feliz. Aquela pessoa que azucrina a gente, que tem dificuldade, que incomoda, que pega no pé, que cobra demais, ela não é uma pessoa feliz. E podemos falar isso e pensar isso de nós mesmos em muitos aspectos. O que é que nós andamos sendo excessivamente duros com os outros? Cobrando demais o filho, o marido, a esposa? Cobrando demais os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos? Se preocupando demais com as coisas, se preocupando demais com as coisas que podem dar errado, quando Jesus nos chamava a amar o nosso próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, confiar nesse Deus. Eu tenho um amigo que ele tem pavor de voar de avião. Até logo. Ele conseguiu começar, ele já fez algumas viagens. Mas era muito interessante conversar com ele, sobre o porquê dele ter medo, E tchau, boa noite, vamos com Deus, boa noite. Até logo, boa noite. Por que você tem medo? Ele falou assim, cara, eu tenho um medo danado porque eu não tenho controle sobre aquilo, Eu estou lá dentro e se cair eu não tenho controle de nada. Eu falei, realmente, isso daí você tem razão, não tem controle. Mas quando você entra num ônibus e tem um motorista dirigindo, você também não tem controle. Se você entra num barco, você não tem controle.
Se você está dirigindo um carro, você tem controle sobre o seu carro, mas não tem controle sobre as coisas que estão à volta. Quando a gente anda na rua, né? A sensação de controle, essa ideia de controle é uma ideia falsa que a gente alimenta. A gente mal tem controle sobre as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas reações aprendidas, repetidas tantas vezes. Tem um comercial que eu acho uma graça, é aquele comercial que tem a Beth Faria. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite, meu Deus. E ela tá muito brava lá com um grupo de jovens e reclama com um e reclama com o outro, não sei o quê. Vocês são isso, vocês não prestam. Ah! Aí vem um rapaz e oferece um chocolate para ela. Toma, come isso aqui. Ela, por quê? Ele, porque você não é você quando você está com fome. Aí quando terminou de comer, virou um rapaz calminho. Tá mais calmo? Tô calmo. A gente é meio assim. É a fome, ora é a fome, ora é o cansaço. O cansaço é terrível, né? O cansaço é terrível. A gente chega no final do dia cansado. Chega alguém e fala assim, semana que vem vamos sair no final de semana? Ah, não. Mas por que não? Porque eu estou cansado. Não, você está cansado hoje e no final de semana, daqui a 2 semanas, vai estar cansado também. Não sei, mas eu estou cansado agora e para mim é o resto da vida desse jeito, né? Não é assim? A gente pensa desse jeito. Agora eu estou com fome, eu viro um bicho, agora eu estou triste. Está tudo terrível, o mundo acabou. E a gente fica ali, ó. A gente está ali, sujeito a um monte de coisa, a um monte de sensação e emoção. Sem ter tanto controle sobre isso, e mesmo assim a gente acha que quer ter controle sobre as outras coisas. Confiar em Deus. Pensa, Paulo, mas aí é que a gente tem uma expectativa com as coisas, não é? A gente tem uma expectativa muito grande com as coisas, tal. Como que a gente, então, supera a expectativa? Só para deixar claro, tá? Eu estou falando isso aqui para vocês, não porque eu sou expert em ser zen, tá? Eu sou campeão de ansiedade, tá? O ano passado eu engordei 10 quilos. Né? Ansiedade eu como o que eu via pela frente. Então, para ter engordado 10 quilos, imagina que não sobrou nada na minha frente, né? Mais ou menos isso. Mas assim, a gente tem que aprender com essas coisas, certo? Graças a Deus, eu falo que eu dou palestra, e aí eu tenho a oportunidade de ouvir bastante palestra, porque eu estou aqui pertinho do palestrante. Aí eu fico tentando prestar atenção, quem sabe eu viro uma pessoa boa. Tchau, boa noite. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. E recentemente, conversando justamente sobre ansiedade, expectativa, sobre o que a gente acha que as coisas têm que ser, etc., me deram uma fórmula muito interessante. Eu estava falando sobre a questão da decepção. Quem é o maior culpado pela decepção? Vocês sabem? Quem? Quem decepcionou a gente, não é isso? Sim? Não, tchau, boa noite. O maior culpado pela decepção, ele falou aqui do vendedor, né? O vendedor prometeu mundos e fundos, mas você acreditou, né? Sabe aquela assim? Ah, você acreditou, né? A gente quer acreditar nas coisas, quer acreditar. Olha, eu trago a lua para você. Eu estava brincando. Como? Ah, eu vou te chamar para sempre, tá bom? Tá bom, ó, estamos terminando. Não era para sempre? Não, agora eu não te largo nunca mais. A gente cria uma expectativa em cima do que os outros falam. A gente acredita. É muita ingenuidade, não é? Me disseram isso. Paulo, você não se acha muito ingênuo? Eu fiquei pensando bem e falei assim, é verdade, né? Tchau, boa noite com Deus. Boa noite, querido. Tchau, boa noite. É muita ingenuidade da nossa parte acreditar em tudo. Não estou falando que a gente tem que ser incrédulo, mas a gente tem que entender que se a pessoa fala que vai fazer, etc, etc,
Está dentro da nossa condição realizar aquilo? Não. Então não adianta achar que vai ser. Pode ser, pode não ser. Pode ser exatamente daquele jeito, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, pode ser muito mais ou pode ser de jeito nenhum. Se a gente toma consciência disso, fica mais fácil administrar a ansiedade, fica mais fácil de administrar a expectativa. A frase que me ensinaram esses dias foi assim: o que vier, se você está dentro de um planejamento de alguma coisa, né, e tem coisas para fazer, o que vier é lucro. O que não vier é aprendizado. Como é isso, Paulo? É assim. Você me disse que vai me trazer um negócio amanhã, mas eu não sei que pode dar um monte de coisa errada e não vir nada daquilo? Sei ou não sei? Todo mundo aqui é grandinho, não tem criança aqui. Todo mundo sabe a infinidade de coisas que pode dar errado. E aí quando não acontece do jeito que a gente esperava, a gente se chateia. Mas se eu estou ciente disso, dessa quantidade de coisas, eu não posso considerar o seguinte: estão dizendo que vão me dar algo. Eu tenho já esse algo? Já tenho? Já está comigo? Sim ou não? Não. Vai vir. Alguém vai trazer, alguém vai fazer, não é isso? Tchau, tchau. Então eu não tenho. Tchau. A promessa, a oferta, a proposta, não é um negócio. Então, se vier aquilo, é lucro. Eu não tenho nada. Quando alguém promete alguma coisa para mim, eu não tenho nada concreto. Se aquilo realmente chega, joia, eu tive um lucro, olha que bom, vamos aproveitar. Se aquilo não vem, ou vem uma coisa ruim, ou não vem o que eu esperava, vem uma coisa pior, tal, eu vou ter que aprender a lidar com aquilo. É um aprendizado. A pessoa quer engravidar, casa pensando, eu vou ser mãe, não consegue, não dá um jeito, não engravida. Pode se decepcionar com o marido, pode se decepcionar consigo, pode se decepcionar com Deus, com a vida, ou pode pensar, o que eu posso aprender com isso? Então, eu posso adotar uma criança, eu posso fazer de outra forma, eu posso buscar outras alternativas e aprender com essa situação. Eu tenho um emprego que eu espero muita coisa, tal, e não é tudo isso. Eu tenho um namorado que eu espero muita coisa, eu tenho uma namorada, eu tenho um amigo, eu tenho minha família que eu espero que minha irmã me entenda, que meu pai seja rico, compreensivo, amigo, etc, etc, e não é nada disso. E aí eu vou ser um revoltado. Tchau, boa noite. Boa noite, até logo. Eu vou ser um revoltado. Boa noite. Falou, boa noite. De volta. Vou ficar aqui, ó, me martirizando mentalmente. Vou ficar aqui, ó, tenso. Vou ficar aqui culpando os outros, cobrando, reclamando da vida, batendo o pé, esperneando. Ou eu vou aprender com isso? Vou aprender e transformar isso em uma coisa positiva. No final das contas, a vida tem muito disso. O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? O que eu posso dar de mim? Quanto eu tenho? Já ouviram falar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez? Tinha um monte de gente, milhares de pessoas com fome. E quando foram ver o cesto que tinha para dar, que tinha peixes e pães, tinha pouca coisa. Jesus pergunta: quanto tens? Quanto tens? Quanto tens? Quanto tens? E aí os pães começam a se multiplicar, e os peixes também. As pessoas começam a dar o que têm. As pessoas começam a transformar aquele nada ou aquele pouquíssimo em algo. Até logo, boa noite.
Tchau, boa noite. Boa noite, meu Deus. Boa noite. Boa noite, até logo. Boa noite, até logo. Esse é o verdadeiro milagre da multiplicação. Cada um poder dar o que tem. Então, enquanto a gente se ocupa com nada, ou se ocupa com pensamentos vazios, pensamentos perturbadores que fazem a gente se sentir mal, a gente percebe isso, dá azia, não dá? Quando vai ver, engordou 10 quilos. Quando vai ver, emagreceu 10 quilos, porque parou de comer. Quando vai ver, ficou doente, caiu o cabelo, ficou com cabeça branca, roeu as unhas inteiras, brigou demais com o marido, brigou demais com a esposa, cobrou demais o filho, porque está esperando. Não espera. Faz o possível para que o melhor aconteça e confia que vai acontecer o que tem que acontecer. Fazer a lição de casa, fazer a nossa parte. Trata a família com mais amor. Trata a família de um jeito melhor, os amigos de um jeito melhor. Até logo. Tchau, boa noite. Com Deus. De bom. Até. Tchau, boa noite. Boa noite, com Deus. Recentemente eu vi um estudo, eu achei extremamente pertinente. Dizia, ele em resumo, né, eles fizeram um estudo para ver, eles queriam que algumas pessoas fizessem algumas coisas, e eles colocaram algumas condições para ver quais grupos de pessoas fariam aquilo que eles tinham pedido ou não. O resultado do estudo é esse, simples. Se você quer que algo seja feito, torne isso fácil. Você quer que seu filho coma? Torne isso fácil. Você quer que ele estude? Torne isso fácil. Você quer que seu marido fique bem em casa, esteja em casa? Torne isso fácil. Você quer que sua mulher te ame e tal, te dê atenção, etc.? Torne isso fácil. Isso é fazer a lição de casa. E colocar amor nas coisas. Lembrar que por trás daquele papel que nós vemos, essa é minha esposa, esse é meu marido, esse é meu filho, esse é meu pai, esse é meu chefe. Por trás desses papéis, boa noite, vamos com Deus. Boa noite. Boa noite, até logo. Boa noite, vamos com Deus. Existem pessoas com dificuldades como nós temos, com medos como nós temos, com aflições como nós temos, com expectativas como nós temos. Mas se nós vivermos só em cobrança uns para com os outros, será que a gente vai avançar bastante? Mas se a gente se unir, se ajudar, fazer mais um pelo outro, mais do que eu faço, Paulo, porque eu já faço muito, então já está tudo resolvido? Não, não está, mas eu faço muita coisa. Então talvez a gente esteja fazendo não do jeito certo. Percebem? Eu tinha uma amiga, vou contar mais uma historinha só, tá? Já vamos encerrar aqui. A orelha de vocês já deve estar desse tamanho. Mas só mais uma historinha que é muito boa. Eu trabalhava com uma amiga, ela me contava um caso muito interessante. Que ela tinha uns filhos e ela falava assim: todo dia, meus filhos, olha, todo dia a mesma coisa. Fala para os meus filhos, tem que ir para casa, tem que ir para a escola. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, vai com Deus. Boa noite. Boa noite, vai com Deus. Vocês vão perder o horário da escola, vão me atrasar para o serviço, come logo. Você vai chegar atrasada na escola. Falo 30 vezes para ele, todo dia eles me atrasam, todo dia eu chego atrasado no serviço porque eu chego em cima da hora na escola. Eu falo assim, e você não viu o problema nisso? Ela, é o problema que eles não fazem o que eu falo. Por que você não deixa eles atrasarem um dia na escola? Não, mas aí eles vão atrasar. Mas é um dia. Deixa eles baterem com a cara no portão. Qual o problema? Ah, mas aí eles vão perder a aula. Vão. E eles vão entender que você está falando sério. Não, Paulo, mas como assim? Você faz todo dia a mesma coisa e espera
ter um resultado diferente? É possível isso? Todo dia você pega um dado que tem 6 números, joga esse dado e você espera que saia o número 7, o número 20. Tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que colocar alguma coisa a mais para sair um resultado maior. É essa a nossa contribuição, o nosso esforço. Olhar as coisas e fazer de um jeito diferente. Então, meus queridos, vamos buscar o Evangelho, vamos buscar estudo, vamos continuar vindo aqui buscando o tratamento, tomando passe, assistindo a palestra e não ficar ansioso por quem poderia estar aqui no nosso lugar. Boa noite, Deus, boa noite. Quem poderia estar aqui no nosso lugar ouvindo essa palestra, porque, vejam só, essa pessoa não está aqui. Quem está aqui somos nós. Quem devia estar ouvindo isso aqui hoje somos nós. É na nossa vida que a gente vai ter que colocar isso, né? Será que é tão difícil assim? O que vocês acham? Um pouquinho de cada vez? Um dia de cada vez? Boa noite. Uma ansiedade de cada vez? Uma aflição de cada vez? Só por hoje eu não vou me afligir. Só por hoje eu não vou me desesperar. Só por hoje eu vou me acalmar, rezar e confiar em Deus. E repetir isso todo dia. Santo remédio. É um santo remédio, eu garanto. Tá ok? Meus queridos, muito obrigado pela paciência e atenção de todos. Uma excelente noite, um excelente tratamento. Se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda vou estar lá em cima, a gente pode conversar. Se vocês quiserem assistir essa palestra, eu gravo e publico no YouTube, é só procurar Paulo Bonfim Palestras. E esse mesmo nome tem uma página no Facebook, pode dar um curtir lá e a gente fica atualizado quando eu estiver por aqui e das palestras que eu for publicando, tá ok? Fiquem com Deus, excelente tratamento, a gente se vê por aqui, tá? Boa noite.